Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá, de geografia, e a gente vai estar agora só sintetizando tudo, tá bom? Porque as próximas aulas já serão teste, tá bom? E a gente gostaria de revisar oralmente com vocês aí o conteúdo, tá bom? A gente vai voltar aqui ao trabalho e às paisagens e vai recapitular tudo que a gente disse aí, tá bom? Dividindo essa revisão em duas partes, tá bom? Veja bem, queridos, no módulo, no livro velho é o módulo 3, no livro novo é o módulo 2, tá bom? Capítulo, no livro velho, 5 e no livro novo, 3. E também as páginas aqui de todo o conteúdo no livro novo, 268, 278 e no livro velho, da página 266 a 272. Quando a gente postar o vídeo, a gente coloca lá no rodapézinho, tá? Lá do grupo, para que você possa acompanhar aí e não se perda. Veja bem, queridos, revisão geral. O trabalho e as paisagens. Trabalho por toda parte, é o tema que a gente vai estar introduzindo agora, tá bom? Veja bem, na página 270 de vocês aí do livro, a maioria dos produtos que consumimos no nosso dia a dia é resultado do trabalho de diferentes profissionais. Ou seja, é produzido muitas vezes no campo e por diferentes profissionais. Às vezes o agricultor, tá? Mas aí uma vez que o produto é vendido como matéria-prima para a indústria, entra o operário, entra as pessoas que trabalham na produção, na linha de produção, tá bom? De uma fábrica que, digamos assim, beneficia frutas ou produtos direto do campo, como couro de animais, a lã, às vezes o leite, enfim, em variedades de produtos. De um jeito ou de outro, os materiais que consumimos, tá? Tipo, os produtos que compramos, às vezes no supermercado, é resultado do trabalho de diferentes profissionais, de tipos de profissionais. Desde o atravessador, que faz o trânsito do comércio, do produto, da matéria-prima lá do campo até chegar na indústria, até mesmo aquele comerciante que compra da indústria e vende no seu estabelecimento comercial. Veja bem, trabalho, só para recapitular, é toda atividade realizada pelas pessoas com a finalidade de suprir necessidades. Não só do próprio vendedor, tá bom? Mas também do seu cliente, dos compradores, das pessoas que vão ali e adquirem os produtos, tá bom? Veja bem, no lugar onde moramos, necessitamos do trabalho de muitas pessoas. Por exemplo, você precisa, para fazer uma casa, do trabalho de um pedreiro. Você precisa, por exemplo, de uma pessoa, às vezes, para, digamos assim, fazer uma limpeza, tipo, num terreno, por exemplo. Você também precisa do trabalho de pessoas que, por exemplo, fazem entrega de cartas, de correspondência. Você precisa de inúmeros tipos de trabalho. Desde o atendente de um comércio, até mesmo aquela pessoa que fica lá no posto de saúde para lhe atender, uma enfermeira, às vezes um médico, enfim, são milhares os profissionais que trabalham no lugar onde a gente vive e a gente precisa do trabalho de cada um deles e cada um tem a sua importância. Veja bem, ao fazer compras no supermercado precisamos do trabalho de muitas pessoas, entre elas, por exemplo, o operador de caixa, que é quem vai receber o valor pela mercadoria que você vai comprar e automaticamente liberar a compra, tá bom? Veja bem, você também, quando quebra o seu carro, você precisa de um mecânico para trocar o pneu, por exemplo, um borracheiro, enfim. Então, eles têm um trabalho essencial. E não é só esses, todos os profissionais. Cada profissional que desenvolve o seu trabalho merece, tá, ser recompensado pelo seu bom trabalho, tá bom? E automaticamente merece também o reconhecimento de todos nós, da importância do seu trabalho. Por exemplo, os trabalhos podem ser remunerados, como a gente vê aqui, ó. Os trabalhos podem ser remunerados, ou seja, a remuneração é uma recompensa ou gratificação por todo um trabalho realizado, tá bom? Isso aí é o que nós chamamos de remuneração. Ou seja, é um valor que cada trabalhador recebe para desenvolver bem o seu trabalho, tá bom? Então é como se você estivesse gratificando, é como se você estivesse dando a ele uma recompensa pelo trabalho que ele desenvolve. E a própria Bíblia diz, todo trabalhador é digno do seu salário. E realmente essa é uma verdade. Cada pessoa que trabalha, que desenvolve um trabalho, é digna do seu salário, tá? De sua recompensa. Veja bem, pelo trabalho realizado, geralmente as pessoas recebem remuneração. Isso aí está na página 271 do livro. Assim, podem adquirir o que necessitam, como alimentos, roupas, pagar um aluguel, adquirir uma moradia, por exemplo,
também podem contratar o serviço oferecido por outros profissionais. Às vezes, por exemplo, você, digamos assim, é um mecânico, mas precisa do trabalho de um pedreiro para fazer, digamos assim, o lugar onde você vai montar a sua oficina, por exemplo. Ou você é um professor, mas precisa do trabalho de um pedreiro para fazer a sua casa. Ou, às vezes, de um trabalho de um caixa de comércio, onde você vai comprar um produto. Enfim, pode acontecer você precisar do trabalho de qualquer pessoa que está ali dentro da cidade onde você mora, do bairro, e você pode requisitar o trabalho de cada uma delas. Veja bem, muitas vezes, com o trabalho adquirido, com a remuneração adquirida pelo seu trabalho, eles também podem contratar o serviço oferecido por outros profissionais, tá? Prestadores de serviço, como por exemplo, sapateiros, dentistas, costureiros, pessoas que desenvolvem e oferecem trabalhos dentro do bairro e que muitas vezes são requisitados pelos diversos profissionais. Tá? A maioria das pessoas que trabalham em troca de uma remuneração em dinheiro e outros trabalhadores, como operários, por exemplo, recebem o salário mensal em troca do seu trabalho e recebem por isso além do incentivo financeiro, tá? Um valor, tá? Uma remuneração, eles recebem ainda, para continuar indo à empresa, outros incentivos, tipo um ticket de alimentação, tá? Que favorece, por exemplo, ele não precisa se deslocar da empresa até a sua casa para se alimentar, ele pode ir a um restaurante bem próximo e comprar a sua comida, por exemplo, ou ele recebe um vale transporte, que é mais um incentivo para que ele pague o transporte que vai lhe conduzir da sua casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa. Por quê? Porque nas grandes cidades as distâncias não são como nas cidades pequenas, tá? Quer dizer, as pessoas elas precisam de transporte para ir e vir. Então, na cidade pequena, por exemplo, como Dom Expedito, as distâncias são mais curtas, você já não tem essa necessidade, tá bom? Alguns profissionais recebem pagamento por seu trabalho de acordo com o período de tempo que realiza uma determinada tarefa. Como, por exemplo, uma babá, por exemplo, recebe por hora trabalhada. Ela fica com as crianças um determinado tempo e aí recebe aquele valor equivalente. Tá? E já tem pessoas que, por exemplo, podem fixar o seu trabalho ali naquela residência e até ter sua carteira assinada. E quando isso acontece, aí sim ela vai cumprir digamos assim, uma carga horária de serviço. E aí receber por esse período de tempo que ela dedica àquela família. Veja bem, o trabalho pode ser também voluntário. Nós falamos aqui sobre o trabalho remunerado, mas ele também pode ser voluntário. Em todo trabalho, geralmente é todo trabalho desenvolvido por livre escolha e sem visar ou pedir nada em troca. Ou sem recompensa financeira, tá bom? Geralmente esse tipo de trabalho, ou a recompensa que essas pessoas recebem, vem por meio da satisfação e também da gratidão de poder ajudar outras pessoas. Olha, tem pessoas que desenvolvem trabalhos, tá, desse tipo, tá? É o chamado trabalho voluntário. Geralmente, nem todo trabalho é recompensado, tá bom? Por uma quantia de dinheiro. Nesse caso aí, uma pessoa realiza um trabalho voluntário, dedica uma parte do seu tempo a atividades que podem ajudar outras pessoas e de forma, digamos assim, não remunerada, grátis. Faz por livre e espontânea vontade, só com o intuito de ajudar as outras pessoas e proporcionar um pouco de conforto. Veja bem, a recompensa geralmente vem da satisfação de estar fazendo bem a outras pessoas. E esse tipo de trabalho pode ser realizado junto a comunidades carentes, escolas, tá bom? Em hospitais, casas de repouso, asilos de velhinhos, enfim. Esse tipo de trabalho pode ser desenvolvido desta forma. E essas pessoas desenvolvem um trabalho que é muito importante para a sociedade, tá? Merece todo o nosso respeito. E também nós vamos falar aqui, só relembrando, tá? Sobre o trabalho infantil, que esse tipo de trabalho no Brasil é proibido, tá bom? Não é permissível o trabalho infantil, mesmo porque tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Que é um estatuto criado para garantir que as crianças tenham seus direitos reconhecidos, crianças e adolescentes. E a primeira cláusula proíbe o trabalho infantil, tá bom? A criança tem o direito de brincar, se divertir, então ela não pode ser colocada para trabalhar. Todavia, infelizmente no Brasil, ainda existem crianças que precisam trabalhar para ajudar na despesa da casa, da família, tá? No sustento. E aí às vezes o pai se vê obrigado a pedir que seus filhos vá vender balinha na rua, às vezes vai fazer alguns números de malabarismo para ganhar algum dinheiro, tá? Para ajudar na despesa da casa. Isso aí infelizmente ainda acontece, mas ainda assim é proibido, não é permissível. Veja bem, e ainda nós vamos falar, tá,
Só lembrando que o trabalho infantil é o trabalho desenvolvido pela criança e esse trabalho não é permissível perante a lei. Ele é um crime até a criança que trabalha forçadamente. Infelizmente, muitas são exploradas, tá bom? Tá? E acontece tanto na cidade como no campo. Infelizmente, essa é a nossa triste realidade. O trabalho e as atividades econômicas. Veja bem, o alimento e outros produtos que nós utilizamos em nosso dia a dia resultam do trabalho desenvolvido por diferentes atividades econômicas. Só para você relembrar, atividades econômicas é toda e qualquer atividade, tá? Que é desenvolvida no intuito de produção de determinada mercadoria, tá bom? E que gera, digamos assim, investimentos e que gera também, digamos assim, bens materiais, tá? Agrega-se valor a elas e é investido dentro da própria comunidade de certa forma, tá bom? Veja bem, algumas atividades econômicas, tá? São, por exemplo, a agricultura, a pecuária, extrativismo, a indústria, o comércio, prestadores de serviço. E esse tipo de atividade, tá bom, é geralmente desenvolvida dentro de uma nação pelos seus trabalhadores, tá? Mediante remuneração. E outra, enriquece a nação, porque uma nação que digamos assim, tem esse tipo de trabalho bem desenvolvido dentro dela, ela é uma nação forte. O Brasil, por exemplo, em todas essas áreas, nós temos nos saído muito bem. O país está muito bem, digamos assim, no termo de atividades econômicas, tanto na área rural como na área urbana. Por exemplo, a agricultura. Tá? A agricultura no Brasil é uma atividade econômica realizada sobretudo em propriedades rurais, como sítios, chácaras e fazendas, e por meio dela são obtidos vários produtos fundamentais à nossa alimentação. Por exemplo, frutas, legumes, verduras, tá bom? E automaticamente nós temos também, geralmente associada a ela, tá? Porque nós temos a agricultura de subsistência, tá? Que é praticado dentro da própria família, e temos a agricultura intensiva, que geralmente visa o mercado exterior, vender para lá, até para outros países, ou de uma cidade para outra, tá bom? Mas nós temos também a pecuária, que geralmente vem associada. A pecuária pode ser extensiva e intensiva também. É a atividade de criação de animais, visando aí investimentos, tá? Visando aí também recursos financeiros, tá? E às vezes sustento da própria família. Por exemplo, geralmente é desenvolvido também no campo a criação de animais e, por exemplo, quando é intensiva, geralmente o gado é criado dentro de uma propriedade, tá? Confinado, recebendo comida na cocheira, tratamento veterinário e criado em grandes propriedades com o objetivo do mercado exterior, tá bom? Mas quando é a pecuária intensiva, ou melhor, extensiva, o gado é criado solto, tá? Sem maiores cuidados veterinários. No caso da intensiva, o objetivo é criar para vender no mercado exterior, em grande quantidade, geralmente em uma grande propriedade. Agora, a extensiva, o animal é criado solto no pasto, aí, comendo e bebendo nas nascentes, nos rios, tá? E dessa forma se diferencia esses dois ramos da pecuária. O extrativismo é a atividade de extração de produtos naturais da própria floresta ou até mesmo da agricultura ou da pecuária, tá? De certa forma, extrativismo é extrair. Geralmente, quando você, por exemplo, corta a madeira, retira a madeira de uma plantação particular de uma empresa, por exemplo, ali é extrativismo. Ou quando você retira da própria natureza, também é extrativismo, tá? E daí varia. Pode ser extrativismo mineral, por exemplo, quando você trabalha extraindo minérios do solo. Pode ser o vegetal, quando você extrai madeira, por exemplo, e outros recursos da natureza. E ainda o animal, quando você cria com esse objetivo de vender, tá? Digamos assim, os produtos que são derivados daquela criação, tá bom? E indústria, tá? É a atividade de aperfeiçoamento de produtos, tá? Ali onde é elaborado alguns produtos que vêm diretamente do campo, recebe a matéria-prima, que é o produto primário, do jeito que é produzido, tá? E aí ela elabora e vende, repassa para o comércio onde vai ser oferecido à população. E também temos os prestadores de serviços, que são justamente essas áreas onde, por exemplo, às vezes pessoas em particular oferecem serviços à população, como por exemplo um dentista, ou um médico, ou até mesmo o professor, tá? Pessoas que oferecem serviço na comunidade, tá bom? E automaticamente esse tipo de trabalho, tá bom? Cada um desses trabalhos estão envoltos dentro de uma área
dentro de uma área econômica no país. Por exemplo, as atividades primárias, tá bom? Geralmente relacionadas ao campo, a agricultura e a pecuária. No caso, a indústria, que é a atividade secundária, tá? Porque pega o produto que é produzido, a matéria-prima que é produzida no campo, elabora e vende aos prestadores de serviço. E tem, no caso, o comércio, que já é o setor terciário, tá? Da economia, que automaticamente recebe da indústria e repassa à população. Queridos, eu espero que tenha sintetizado de uma forma que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio e entender na íntegra o que tentamos passar. Isso é só uma recapitulação de tudo que falamos. Um abraço para vocês e até a próxima videoaula.